E em sua última sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello votou para que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que apura aquela suposta interferência política dele na Polícia Federal, acusação feita pelo ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. O decano usou o voto para fazer uma crítica a privilégios, ao dizer que nem o presidente pode estar acima das leis. Vamos ouvir um trecho. A previsão do Código do Processo Penal de que a pessoa possa depor por escrito, no caso de presidentes, é quando a pessoa comparece na condição de testemunha. Quando a pessoa está sendo investigada, a natureza jurídica é outra, com o depoimento de forma presencial. A partir desta distinção correta, é tratar o presidente da República como investigado e não tratar o presidente da República investigado como se testemunha fosse. Entende consignar, prossigo eu ainda, que o fato de ser garantida a todos os investigados ou réus, não importando a condição política ou hierárquica que ostentem. A única previsão para que o investigado o faça por escrito, no caso de mudos e de surdo-mudos. O voto do ministro Celso de Mello, que se aposenta na terça, foi o último, ou melhor, o único deste julgamento, que foi suspenso e será retomado em data a ser marcada. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago e Gisele, o voto do ministro Celso de Mello para que o presidente Bolsonaro preste depoimento presencial foi correto? Hoje a introdução é da Gisele Soares. Gisele, bom dia. Bom dia. Um voto belíssimo, um voto longo, detalhado, pedagógico, como sempre foram os votos do ministro. Foi realmente o único e foi realmente também o último do ministro Celso de Mello, mas errou o ministro no seu conteúdo. O ministro ignorou um precedente do próprio STF, que já deferiu ao ex-presidente Michel Temer que fosse depor por escrito, ou seja, que prestasse os seus esclarecimentos também na condição de investigado por escrito. Então, foi justamente contra um precedente do próprio STF. O ministro, no seu voto, citou uma posição anteriormente já tomada sua, que realmente foi contrário ao depoimento requerido pelo ex-deputado Renan Calheiros em um processo do STF. Então, o voto, embora tenha sido um voto brilhante, um voto que foi contrariamente ao precedente. E mais do que isso, este é um inquérito que já perdeu completamente o seu objeto. É um inquérito que verifica possíveis interferências ou intenções de interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Polícia Federal. Essa foi uma alegação feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Passados todos esses meses, temos visto todos os dias a Polícia Federal atuando de forma absolutamente independente, sem qualquer interferência. As operações da Polícia Federal têm sido brilhantes e muito importantes, inclusive especificamente com relação a desvios de verbas que aconteceram, infelizmente, durante esse período de pandemia, verbas que teriam sido ou deveriam ter sido destinadas à saúde. Então, é um inquérito que já perdeu seu objeto e, infelizmente, perdemos um precioso tempo de termos um voto tão brilhante como esse que deu o ministro Celso de Mello para um outro caso ou para uma outra situação, esta sim que talvez acrescentasse bastante ao país. Neste caso, especificamente, 2 horas de um voto muito bom, mas para um inquérito que perdeu o objeto e contrário ao precedente do próprio STF. Tiago, bom dia. Bom dia, Fel. Bom dia, Gisele. Bom dia. Tá difícil, tá bem difícil discutir o país e principalmente discutir a lei e as condutas do Supremo Tribunal Federal no momento em que o Supremo Tribunal Federal há muitos anos foi contagiado por algo que eu sempre trago aqui, a maldita dessa política. Infelizmente, nós temos tido no Brasil decisões totalmente casuísticas. E o casuísmo dessas decisões geram precedentes.
precedentes absolutamente sem nenhum sentido, sem nenhuma ordem lógico-legal. E nós estamos nos atrelando a erros do passado, erros em que a Corte, para não criar instabilidade política, fez uma interpretação do direito totalmente absurda, como facilmente eu posso demonstrar aqui. Qual foi essa interpretação? A decisão do Supremo Tribunal em conceder ao ex-presidente Michel Temer, então presidente e investigado, o direito de depor por escrito. O que acontece? O Código de Processo Penal é muito claro. No capítulo 6, e o título desse capítulo, Rafael, Gisele e telespectadores, o título é Das Testemunhas. Não das testemunhas e dos investigados, não das testemunhas e das vítimas, das testemunhas. No artigo 221, parágrafo 1º, indica-se que presidente da República, ministro do Supremo, presidentes das casas legislativas e outras autoridades desse nível hierárquico poderão depor como testemunhas por escrito. Ou seja, apenas na condição de testemunha, você pode, se uma autoridade como essa, depor por escrito. O voto do ministro Celso é absolutamente irretocável. O problema é anterior. E o problema é se continuaremos tendo no Brasil compromisso com um erro. Houve um erro anterior e basta uma simples leitura. É o capítulo 6. Abram no celular, coloquem Planalto, Código de Processo Penal. Estará lá o site com o Código de Processo Penal. Das testemunhas, artigo depois 221, parágrafo 1º. Agora, eu não sei o que tem na cabeça de muita gente em que... Primeiro, eu concordo com você, viu, Gisele? Essa investigação, esse inquérito policial, eu não sei nem por que mais o presidente da República está nele investigado. Isso eu concordo. O investigado ali deveria ser o ministro Sérgio Moro, por denunciação caluniosa. Por quê? Aquele vídeo não mostrou nada a não ser o circo dos aloprados e os palavrões. Mas crime do presidente da República não há ali. Pois não há ali. Tiago, concordo contigo nisso. Exatamente. Quer dizer, nós temos uma Corte Suprema que tem uma série de julgamentos que são extremamente relevantes, que aguardam há muito tempo por uma decisão justamente para trazer segurança jurídica ao país, e os ministros perdem tempo e gastam energia, inclusive com custos, porque esses processos têm um grande custo para a população. Altíssimos, Gisele. E seguem discutindo e votando 3 inquéritos que, na minha opinião, estão completamente desfocados, não têm um objeto definido. Esse inquérito da interferência na Polícia Federal, o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. São 3 inquéritos que tomam muito tempo do STF e que não deveriam. Isso porque a Suprema Corte lá está para tomar decisões como guardiã da Constituição, para tomar decisões que tenham repercussão geral na vida das pessoas. Há questões tributárias, há questões sociais, há questões trabalhistas, há questões ambientais que são de interesses difusos e coletivos, ou seja, que vão interessar toda a população, que vão ter um impacto direto na sociedade, que estão aguardando justamente porque os ministros têm que se ocupar a todo momento de fazer essas verificações, de proferir esses votos. Então, há uma grande perda de tempo, isso inclusive aliado a uma outra crítica que eu sempre faço dos partidos políticos que insistem em ficar também atolando o Supremo com as suas ações pessoais sempre contrárias ao governo. Então, não é uma deferência ou aquela decisão que criou o precedente do ex-presidente Michel Temer, ela foi uma decisão que interpretou justamente o que você colocou, a letra da lei do Código de Processo Penal. A partir daí, criado o precedente, é preciso que haja um mínimo de segurança jurídica e que se espere do STF, então, que ele tenha esta posição com respeito e deferência ao cargo e não à pessoa, e por conta do cargo, então, fez uma interpretação
interpretação extensiva e admitiu que o presidente da República depusesse por escrito quando na condição de investigar. Então, é isso que traz ainda mais insegurança jurídica e acho, Thiago, e ouso dizer que é mais do que casuísmo. É realmente uma questão de posicionamento político dos ministros do STF que acaba influenciando diretamente na aprovação dos seus votos. Então, de novo e mais uma vez a nossa crítica. O juiz deveria se reservar a falar nos autos, os juízes deveriam se preservar de tantos contatos, de tanto trânsito com os demais poderes e com a política. A harmonia entre os poderes não significa essa aproximação que muitas vezes é nefasta e acaba mesmo contaminando o judiciário, que deveria ser isento, que deveria ser imparcial, mas que muitas vezes a gente não vê isso acontecer na prática. Oi, Pedro, fala, Rafael. Não, eu só queria perguntar a você o seguinte, Tiago, o fato é que o inquérito está lá ainda, né? Nós podemos questionar, como vocês fizeram aqui, a validade do inquérito, mas o fato é que o inquérito continua e o presidente está na condição de investigado. O fato de ser presidente da República deve dar a ele uma condição de prestar depoimento diferente de qualquer outro brasileiro que, investigado, teria de ir a um juiz ou a um delegado prestar um depoimento? O voto do ministro Celso, Rafael, é absolutamente perfeito, até mesmo na expressão usada. Todos nós, de forma igualitária, somos súditos da lei. Se temos um império hoje, para usarmos o termo súdito, é o império da lei. E ali não há nenhuma condição especial quando qualquer pessoa desses, altos mandatários do país está na condição de investigado. Esse é um ponto muito importante do voto do ministro Celso. Voltando para o voto, Gisele, o ponto que coloco aqui é a historiografia das posições do ministro Celso. Porque o ministro Celso não é que ele é o mais antigo intérprete da Constituição. Ele é a Constituição. Ele é o maior guardião. Todos prestam a deferência devida a ele porque ele é o nosso juiz Warren, que nem existe na Suprema Corte Americana. Ele está lá desde que a Constituição da República tem 1 ano de idade. Ele entra em 89, a Constituição é promulgada em 88. Quando começa um debate se Renan Calheiros, presidente do Senado, deveria, na condição de investigado, depor por escrito ou pessoalmente diante da autoridade policial, qual era a posição do ministro Celso? A letra da lei é clara. Apenas na condição de testemunha ele poderia fazê-lo. Só que o que acontece? Nós passamos por um trauma muito grande, trauma político e social, com o impeachment da ex-presidente Dilma. Michel Temer sobe ao poder, depois daquela cartinha Frank Underwood, que ele tinha escrito e tal. Aí o que acontece? Acontece que o Supremo vai proteger, e a intenção era essa, vai proteger a situação nova de Michel Temer. Acabamos de passar por um abalo. Vamos colocar o presidente da República na frente de um delegado, interpreta-se a Constituição de uma forma absolutamente equivocada e gera um precedente. Ministro de Celso, contrário àquele período que se fizesse isso. E agora ele, que sempre esteve certo, continua certo. A pergunta é se o colegiado do Supremo, e aqui não estou entrando no mérito do caso, já deixei claro o que eu penso, se o colegiado do Supremo terá um compromisso com o erro ou com a lei. E nós vamos entrar na discussão, que é uma discussão muito importante. O juiz pode fazer o que quiser com a lei? Quais são os limites da interpretação constitucional? Eu volto para um elementar, o nome do capítulo. Por quê? Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, que instiga, falam, não, isso daqui deve ser interpretado de uma forma ampla. Não, está num capítulo chamado das testemunhas. A regência é sobre como será o depoimento de uma testemunha. Então é o compromisso com erro ou o compromisso com acerto. Esse é o ponto que eu coloco. Agora, nós temos vários problemas no país. Um deles é a pauta do Supremo. Eu não sei bem o que o ministro Fux tem na cabeça, sem trocadilhos, sobre isso. Eu acho que ele tem que colocar rápido em pauta a continuidade desses votos. Primeiro, porque um presidente da República não pode ficar de eterno investigado. Essa investigação tem que acabar rápido. E quem for responsável deve ser
processado e de forma adequada com todas as garantias da lei. Agora, eu também vejo um problema, eu entendo a posição dos outros ministros. Por quê? Porque o ministro do Supremo poderia muito bem ouvir o presidente da República ou o procurador-geral da República. O problema é que a gente está tendo essas relações aí do Supremo Tribunal com a política que, convenhamos, até vou colocar em público algo que eu comentei com você, Gisele, me permita. Está todo mundo impedido. Segundo o novo Código de Processo Civil do ministro Luiz Fux, ele presidiu a comissão de anteprojeto do Código de Processo Civil, todos os ministros do Supremo estão impedidos para muitos casos, tirando 2 ou 3. Por exemplo, o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes são amigos próximos do presidente da República. Não podem julgá-lo. O ministro Fux é próximo dos investigadores da Lava Jato. Não pode julgá-los. Não pode julgar seus casos. Por quê? Porque existe essa quebra de postura do Supremo Tribunal Federal diante da política. E nós estamos criando e vamos criar entraves, e nós vamos passar por isso aqui nesse programa. Mas eu acho que é esse o ponto, Tiago. Vamos aplicar a letra da lei ou vamos admitir todas essas interpretações elásticas e criativas, a começar pelo próprio inquérito das fake news, que foi instaurado pelo presidente e foi escolhido o relator ao arrepio da lei, que deveria ter sido por sorteio. Então, aí já começa o exemplo. O exemplo outro do fatiamento que foi feito pelo ministro Lewandowski para a condenação da ex-presidente Dilma. Vou puxar de memória, mas se nós tivéssemos tempo e fizermos um debate exclusivamente sobre casos de julgamentos criativos e muitas vezes contrários à própria letra da lei, são muitos ali no Supremo. Isso gera insegurança jurídica, isso é horrível para o país, isso é muito ruim, inclusive com impactos econômicos muito negativos, porque isso afugenta o investidor. O que o investidor precisa, e um dos indicadores de desenvolvimento de um país, são justamente a possibilidade de previsibilidade das decisões judiciais. Não estamos dizendo que deve haver uma massificação de decisões, não é isso. Mas é preciso que haja um mínimo de segurança, de se esperar que o Supremo tenha uma posição e que mantenha essa posição e não que fique alterando essa posição a cada novo caso, justamente por conta da contaminação política. Então, concordo que deveria haver um afastamento, concordo que o Judiciário, principalmente o STF, deveria estar muito mais preservado, já que os cargos já são indicados, os ministros já são indicados por questões políticas. Então, já há aí uma relação. É preciso que haja esse afastamento, porque senão nós caímos nessa situação de ficar discutindo caso a caso. Nunca há uma previsibilidade, nunca há uma interpretação que seja possível de ser antecipada, porque sempre virá um ministro que trará uma posição mais criativa, que trará uma interpretação diferente e que muitas vezes aplicará ao fato concreto algo que é completamente contrário à letra fria da lei, que é importantíssima que fosse respeitado, principalmente no direito penal. Eu puxo na memória, Gisele, diversos casos, e aqui, eu soube esses dias que alguém me criticou porque eu não faço críticas a governos de esquerda, o PT destruiu o Supremo. E é muito engraçado, né? Porque os melhores ministros são os ministros que vieram de governos de direita. Muito engraçado isso, né? A não ser que o Collor também seja comunista, né? É o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso, que veio do governo Sarney. Olha que interessante. Eu, por exemplo, creio que você também, minha amiga. Você é contra que 2 homossexuais possam ter uma relação afetiva e possam ter um casamento, uma união civil? Acho que não. Não, né? acho que Isso é uma bobagem. É o Supremo que tem que decidir isso? Não, é o Congresso. Só que o Congresso nada faz, porque a bancada evangélica trava um assunto como esse, que é um assunto civil. Esse é um ponto. A questão da homofobia. A homofobia deve ser crime? É óbvio que deve ser crime. Agora, é o Supremo que vai estabelecer um tipo penal? É claro que não. Não pode acontecer isso. É no Congresso. Só que o Congresso, que na verdade é um grande zoológico criado por Oscar Niemeyer, não coloca os grandes temas da República em pauta. E o mandado de injunção, que é um dos instrumentos mais importantes da democracia, está em desuso. E aí o Supremo também se vê impelido a prestar jurisdição para essas pessoas. Casais de pessoas homoafetivas, um dos cônjuges ou dos companheiros morria e o outro ficava na miséria, não tinha direito.
a sucessão. Então, nós estamos no entrave porque um poder não faz nada, o outro tenta resolver. O Supremo, diante das brigas políticas entre os outros dois poderes, tenta interferir, porque os outros poderes não conseguem se conversar. Okay. Aí acontece o quê? Uma cascata de ilegalidades que vai quebrar o quê? A teia lógica. É por isso que eu disse aqui, e não estou sendo um polemista, estou indo atrás do Código de Processo Civil. Os ministros do Supremo estão impedidos, pela lei, de julgar os casos que deverão julgar em breve. Fux e Barroso com os casos de Lava Jato, por exemplo, porque sabemos que houveram conversas, coquetéis na Casa de Ministros para procuradores de Curitiba. Fux, Gilmar Mendes e Toffoli foram comer pizza assistindo futebol com o presidente da República. E não só impedimentos. A gente vai para os argumentos finais também, só, tá, Gisele? Desculpa só te interromper, mas já é o argumento final. Então, suspeição também, por conta de relações também. Estou chamando de suspeição de parentesco. Geral. Exatamente. Então, há impedimento, sim, concordo, há suspeição, sim, e precisamos tomar uma decisão importante. Vamos, então, aplicar estritamente o que está na lei, vamos admitir interpretações dentro daqueles critérios que a própria lei já prevê para que as interpretações tenham limites, tenham ponderação e não sejam essas interpretações tão elásticas e tão criativas que acabam se tornando realmente, efetivamente, um poder legislativo. Não cabe ao judiciário legislar. Esta é uma função atípica que poderá ser exercida excepcionalmente e pontualmente, mas isso não pode se tornar uma regra. Se o judiciário se vê numa posição e numa situação atual em que a todo momento é obrigado a legislar, então cabe ao próprio judiciário impor esses limites e devolver ao legislativo a sua função principal, que é justamente legislar, criar leis que regulem todas essas situações. Então, o judiciário decide pontualmente para aqueles casos em que há a necessidade, mas em muitos casos, Thiago, acho que perderam a oportunidade de indeferir petições iniciais, de não julgar, de se furtar realmente ao julgamento por conta de que aquelas ações não reúnem os princípios ou os requisitos obrigatórios para se tornarem realmente um processo. Agora o seu argumento final, Thiago. É muito interessante, né, Gisele e Rafael? Vejam só a condição que nós temos. Eu passei aqui por dois temas super complicados. Também teria até a do editor do Sul, que falou sobre a questão do racismo, se os neonazistas cometeriam racismo ao falarem mal dos judeus. O judeu é raça, é uma discussão muito interessante, que começa com um voto primoroso do ministro Moreira Alves e depois um voto do ministro Maurício Correia, inclusive com ótimos pareceres, inclusive do chanceler Celso Laffer. O Supremo Tribunal decide por um entendimento que os judeus seriam ou se enquadrariam na ideia de raça para que fossem vítimas de racismo. A questão do ativismo judicial, eu entendo ele. Eu concordo poucas vezes com ele, desde que essas poucas vezes incidam sobre os direitos e garantias individuais. A questão dos homoafetivos, eu discordo que tenha sido feito ali, mas eu entendo, porque o Congresso foi inativo. Da mesma forma como a questão da homofobia. O ponto que coloco e sempre trago é: a gente precisa parar de ser analfabeto. Né? Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Está escrito, e só está escrito isso. Da mesma forma que o capítulo 6 e o artigo 221 das testemunhas. É o que é a lei. Ok. Se nós interpretarmos ela como bem entendermos, nós iremos quebrar um sistema que deveria ser harmonioso. E é harmonioso, não é harmonioso em razão dos seus intérpretes e dos seus políticos. Mas a teia legal é harmoniosa. É uma pena. E outra coisa, leiam o voto do ministro Celso. É um primor jurídico. É um primor. Obrigado, Thiago, Gisele. Bom final Obrigada. de semana para vocês. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.